Bom dia, minha gente! Estou aqui em mais um episódio do Oxe Podcast e eu queria falar uma coisa para vocês, que esse espaço aqui é para a gente conversar sobre transição de carreira, mas acaba vindo muitos bônus nessa conversa. E para que vocês possam identificar ou compartilhar e curtir também, porque esse espaço é para que vocês se identifiquem. E aqui a gente fala sobre vida real. Então, a gente não fala só o que deu certo, mas também os desafios que a gente encontra nessa transição. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui um amigo que eu encontrei em um grupo de network. E, aliás, já falei essa história para vocês. O podcast, ele veio, né, ganhando uma força para essa ideia. Então, eu comecei lá numa aula de oratória, na Moura Academy, e uma vez, conversando com o Geraldo, ele me falou sobre essa questão da importância, do quanto que a gente agrega nesse bate-papo. Por passar por várias transições, nasce o Oxe Podcast, então ele também tem uma palhinha aí responsável por essa ideia. Geraldo, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo. E ele tem um podcast também, que é o Laços, então essa troca será com certeza enriquecedora. Muito bem. Ó, primeiro que é esquisito eu estar aqui, que eu estou do outro lado da mesa. Hoje eu vou ser entrevistado por uma grande amiga. André, deixa eu já começar falando com você uma coisa assim, né? Por que eu incentivei a Andréia a fazer o tal do podcast? Eu não sabia o nome, agora já tem nome, que chama Oxe, ela já entrevistou gente muito bacana, ela precisava entrevistar alguém meia boca, eu trouxe eu mesmo e tá tudo certo e tudo mais. Mas é uma das poucas pessoas que exerce a conexão de alma que a gente fala no network. Porque o network, que é a minha especialidade hoje, depois a gente de repente fala um pouco sobre isso também, ele tem várias facetas e uma delas, além do trabalho, além de envolver lucro, uma série de coisas assim, ele envolve alma. A alma, ela prospera. A alma prosperando, ela mantém as pessoas em alto nível de alegria, felicidade e família. E isso é a Andréia, e aí tem ela, aí tem o Daniel, aí tem toda a família envolvida aí nesse... Porque não é só ela, viu, gente? Deixa eu explicar. Tem bastidores, tem um monte de gente envolvida aí que curte, gosta e torce também. André, eu tenho uma admiração enorme por você. Eu sei, eu vou ficar falando para vocês, estou nem aí, André. O podcast é seu, mas eu saio falando. Eu tenho uma admiração muito grande porque aonde a André está, as pessoas estão bem. Isso é importante. Eu lembro que o Padre Léo usava esse termo, ele usava assim, são rastros de felicidade. Então, o ambiente que a Andréia chega, o rastro de felicidade vem junto. Isso é atrelado à personalidade e ao caráter. Isso tem a ver com o espírito também. Então, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não é palestra, mas esse é o Oxe da Andréia. Bom, eu já posso ir embora? Nossa, fiquei muito feliz, né? Já podia encerrar por aqui. Ótimo. Só que não, né? Porque também o Geraldo, ele traz aí, eu fico muito feliz, Geraldo, de verdade. Eu sei aí do seu trabalho, né? Sei, você é uma pessoa também que conecta muita gente. Por quê? É, bastante. E isso é muito bacana, essa troca é muito bacana. E eu falo assim, a gente aprende com as pessoas que fazem esse trabalho com uma seriedade como você faz, né? Então, eu queria que você começasse. Pronto. A É, cara dela, né? Que vocês estão vendo a cara dela aí? Começasse e riu para ver. Eu falei, ixi, pronto. Sei que vai vir daí. então, eu queria que o Geraldo hoje, né? Hoje eu vou fazer um pouco diferente. Eu quero Ixi, que você fale um pouco, Geraldo. Quem é o Geraldo Martins? sei lá, se eu soubesse, eu não precisava de terapeuta. Eu nem sei se fizeram terapia, sabe? Faz, que eu não fiz, não. Aí, o que deu? Resultou esse negócio. Cara, André, você sabe que eu durante muitos anos me fiz essa pergunta, né? Porque eu já trabalhei com quanta coisa você imaginar. Já trabalhei com RH, já trabalhei com finanças, já trabalhei com gente, já trabalhei com animal, já trabalhei... O que você imaginar eu já fiz, tá? De coisas boas, coisas erradas. Errei pra cá. Você viu no começo que ela falou que vai... Tem muita gente de sucesso, ela precisa trazer alguém que se ferrou, né? Acho que foi eu mesmo, tá na lista aí e tal. E, André, eu fiquei me perguntando durante vários anos, né? Só que nesses últimos 2 anos, de uma certa forma, eu fui me encontrando, né? Eu precisava identificar em mim primeiro, o que eu sou bom e que não me envergonha de ser bom. Por quê? A maioria das pessoas se envergonha do que elas são boas. É, E eu nem sabia, não percebia isso, tá? Então, no que eu sou bom de fato? É juntar pessoas. e Literal. junta bem. Então, mas é assim, mas eu não sabia disso.
Eu conectava pessoas, e eu não estou falando nem de negócios. O negócio é uma consequência de toda essa ação. Mas é assim, e aí eu identifiquei isso. Há mais ou menos um ano, eu estava lá de bobeira em casa, e eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu fui, no ano de 2023, eu participei de mais de 120 eventos, e eu fiz mais de 70 eventos. Aí eu tava meio assim, poxa vida, em um ano eu fiz tudo isso, participei de um monte de coisa e tal, tá meio sem sentido essa. Eu não sei se você que está nos ouvindo e assistindo aí, também foi num monte de evento e falou, poxa, não tá virando nada, não tô gostando da brincadeira e tudo mais. E eventos excelentes. Aí eu peguei, criei um link lá no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, e mandei para 10 amigos com a seguinte frase, né? Pessoal, vamos sentar para conversar, para rediscutir os eventos, o que nós estamos fazendo? Tá bom, só que em uma hora esses tagarelas espalharam e nós tínhamos 150 empresários em uma hora nesse grupo. Só para resumir a história, depois foi rolando, em um ano nós já estamos com mais de 950 empresários. Toda a representatividade da região de Ribeirão Preto está nesse grupo. É muito legal. Ó, gente, eu posso atestar isso, porque eu faço parte do grupo do Geraldo e eu deixo aqui um alerta, porque tem muito a ver com essa questão que o Geraldo levantou aqui. Eu cheguei em Ribeirão Preto e participei de inúmeros eventos. Tá? Chegou no final do ano, no primeiro ano que eu estava aqui, eu saí com uma sensação muito ruim, É mesmo, olha só. porque assim, a gente se doa, é o tempo. Sim, sim. O bem mais precioso é o tempo. E aí, no final, Geraldo, eu cheguei a levantar esses números e eu falei assim: o que aconteceu? Como você falou, os Correto. negócios, eles são consequências, mas eles precisam acontecer. Sim, sim, sim. É importante. E aí eu não tive resultado. Olha só que loucura. Eu não tive resultado. E no ano seguinte, fui para Maceió de férias, e no ano seguinte eu vim decidida a escolher aonde eu queria estar. Entendi. Comecei no Jorge e conheci o teu grupo em seguida. Então, assim, eu posso atestar para vocês, né, que isso que o Geraldo fala é importante, essa questão da conexão, e começou exatamente assim. Ele começou um grupo e foi criando Eu tô... uma dimensão que você tinha noção. Tinha nada, só tô rindo aqui porque eu lembrei de um fato. Eu fui lá no Shopping Santa Úrsula, ó o Jabá, ó, depois Shopping Santa Úrsula, Grupo Multiplan, patrocina o meu programa aí, o meu Laços e o Oxe aqui também, o Cleiton, que é o superintendente lá, encontrei com ele lá no Shopping Santa Úrsula, aqui em Ribeirão Preto, para quem é de fora e tudo mais. E ele falou, ô Geraldo, eu tô lá no teu grupo, lembra, né? 150 empresários com menos de 10 dias e tal. Eu falei, é mesmo que você tá fazendo? Ele riu e falou, você nem sabe porque você criou. O pior que eu comecei a rir, eu falei, ferrou, porque agora eu tô com 150 empresários, o que eu vou fazer com esse negócio? Eu falei, não, peraí, então o que eu tenho de, só voltando, eu precisava entender o que eu era bom, o que eu queria fazer também, né? Sim. Então, poxa vida, juntar pessoas, não simplesmente juntar, mas conectar para que a gente possa nos ajudar, tanto na parte familiar, pessoal, como a parte profissional também, você ter uma rede de apoio, tanto pessoal como profissional. E eu falei, como é que eu vou fazer isso? Eu preciso começar a aproximar essas pessoas, né? Aí eu fui lá e digitei assim, né? Era 10h30 da manhã, eu pus assim, gente, isso a gente tava já com 300 pessoas mais ou menos depois de um mês. Falei, gente, vamos almoçar, né? E eu pus assim, vamos almoçar lá na Dabi, que é um lugar aqui de um centro empresarial muito legal em Ribeirão Preto. Tô fazendo um monte de jabá no seu programa, né? Tal. Olha só que legal. E aí eu coloquei lá assim, ó, vamos almoçar? Cara, isso era 10h30 da manhã, Andréia, tinham 60 empresários chegando, o cara lá tava me xingando, que chegou todo mundo uma vez, né? Imagina, abriu o caminhão de baia fria, desceu todo mundo e tudo mais. E aí os empresários chegavam para mim, João, o que nós íamos fazer aqui? Eu falei, ué, almoçar? Como assim? Eles não estão acostumados com isso. Eles estão acostumados com algum interesse por trás sempre, alguém tentando vender alguma coisa. Um ou outro ficou muito bravo comigo. E eu falei assim, cara, de verdade, senta a tua bunda aí, desculpa, não pode falar isso, né? Mas tá bom. Senta a tua bunda aí e almoça, bate papo, conversa dos filhos, conversa de coisa boa, tá? Uma hora que você vai ficar aqui, custa você fazer isso, né? Até então eu não tinha o tal do estruturado, porque o grupo chama Networking Estruturado. Depois desse almoço, aí eu parei para pensar. Não tá certo. Eu não posso ficar fazendo almocinho, jantar à toa, tal. Não é isso. É legal também. E aí eu pensei, Geraldo, o que você sabe fazer? Bom, eu conheço, eu sei, né? Eu desenvolvi também metodologias, estruturas, estratégias para que você realmente atinja o networking, para que você realmente exerça isso. Por isso que eu me posiciono hoje, André, como networker.
O que que é o network? É o que facilita as relações. Então, esse é o detalhe, faz a ponte e facilita. Porque uma coisa é juntar gente, outra coisa é você conhecer todo mundo e facilitar essa aproximação. Esse é meu papel hoje, né? E aí, de lá para cá, já foram mais de 25 eventos. Então, nós passamos por eventos desde um café com 50 pessoas, a eventos no Ribeirão Shopping com 2, 3 mil pessoas, que só do nosso grupo foram 400 pessoas. E é muito legal, porque a gente chega aqui... Olha, a André participou do... Gente, você já... Lá no Ribeirão Shopping, tem... Fantástico lá, no lugar de eventos. E o stand lá tem... Você tem que pagar, tal, e tudo mais, né? Nós temos um stand famoso, lá chama stand de Curva de Rio. Não paga nada. Para assim, para eu, André, para mais um, daqui a pouco para o terceiro, o quarto, o quê? Daqui a pouco tem 50 pessoas, aquele maior movimento e os estandes vazios. E a gente E a lá gente lotado. lá. Uma mesa, uma mesa. Uma mesa. Uma O mesa. povo bagunçando. Mas é isso, André. Mas é isso. Pronto. Acabou, posso ir embora? Claro que não, né? Porque, Geraldo, você agora fala uma coisa. Eu tô com medo que ela vai perguntar, por isso que eu tô falando aí. Você realmente faz muito bem esse papel, né? Eu, nessa questão da energia, eu tenho o prazer de poder identificar e saber que essas conexões acontecem e os negócios acontecem. Sim. Então, isso é muito bom. E aí, você falou que você criou, né, essa metodologia. Sim. E vem realmente ensinando isso e vem passando isso à frente. E é interessante, eu acho um ponto bem interessante, porque o grupo entendeu o negócio, Tá. né? Lógico, a gente tem inúmeras pessoas, mas assim, as coisas acontecem. E você teve a experiência de passar uma grande empresa, né? Sim. E trazer também muitas melhorias nessa grande empresa, Tá. que foi a Braskem. Sim, Brastemp Consul, que na verdade depois virou Multibras e virou Whirlpool, que é uma das maiores empresas do mundo, né, na área de linha branca. Para quem não sabe, linha branca é geladeira, fogão, essas coisas assim, né, que vocês têm na sua casa e vocês pagaram meu salário durante muitos anos. Obrigado, viu? E detalhe, essas são as coisas que uma dona de casa usa para valer, porque aqui é assim, é vida ao vivo. A gente eu estou aqui agora, mas já deixei tudo pronto em casa. Mas vamos lá. Você sabe que, André, eu vou fazer um link aí do tal do networking hoje, né, com o período que eu estive nessa multinacional. Eu estive em outras também boas empresas, mas essa realmente é uma empresa extremamente diferenciada, né? E eu tinha uma relação com muitas pessoas. Eu era um executivo lá na área de recursos humanos. E eu achava, de verdade, até então, que eu não precisava ter relacionamento com as pessoas. Eu precisava entregar resultados. Se eu entregasse resultados, podia ter uma relação profissional, mas não uma conexão, né? Então é diferente você ter uma relação profissional de uma conexão que pode virar também profissional, e está tudo certo. O que acontece? Quando eu saí da empresa, quer dizer, eu perdi o crachá, né? Eu saí e tal e tudo mais, eu contratei uma pessoa especial, um mentor especialista em recolocação, preparação. Eu não tinha saído ainda, faltavam 6 meses para eu sair, que foi feito um acordo lá e tudo mais, e essa pessoa foi me preparar. A primeira coisa que ele fez, chama Dilson Mirante, lá da Quorum de Campinas, é um grande especialista em recolocação de executivos. Ele me deu algumas instruções. E uma das coisas que eu parei para pensar é o seguinte: quantas pessoas eu tenho no meu celular, na época, né? Quantas pessoas eu tinha que realmente fariam qualquer tipo de negócio comigo sem questionar? E aí eu procurei 3 pessoas, Andréia, eu não encontrei. Olha isso, gente. Eu não encontrei. E aí eu não estou falando para ir para festa, não estou falando para nada, estou falando para realizar algum negócio, não para vender algo. Sim. A pessoa vai fazer, depois ela vai querer saber o que é tal, mas sabe aquele... Não, é André que tá, eu tô. Sabe aquela história? Vocês já passaram por isso? É a pessoa referência. Sim. Então, se André está, eu estou. Eu não tinha essas pessoas. Eu tinha um cargo, eu tinha uma posição, tinha uma formação, né? Aí com 3 MBAs, com um monte de coisa, cheio de conversa, um monte de resultados aí na América Latina e no mundo também. Várias empresas que eu trabalhei, empresas bacanas também, fiz um monte de joint venture, um monte de coisa. Só que eu tinha isso e não tinha conexão. E aí eu falei, o que eu faço da vida, né? Foi quando esse mentor falou para mim, olha, então você não sabe o que é networking ainda de verdade, então você precisa descobrir o seu caminho, para estar parecendo o Karate Kid, né? Assim, o senhor Niagara lá. As instruções. Mas ele não falava o que eu tinha que fazer, eu ficava com a raiva dele. Mas tudo bem. Aí o que acontece? O meu LinkedIn na época tinha mais ou menos umas 10, 12 mil pessoas, hoje tem quase 30 mil, são seguidores. Eu conheço pessoalmente mais de 15 mil pessoas que estão lá. Você conhece 15 mil pessoas? Não, eu conheço. Não sei para que serve, mas tudo bem, vamos lá. Aí o que acontece? Eu fiz uma proposta e me arrependo até hoje, porque isso aí para mim é um problema e é uma solução.
Eu fiz a proposta de ajudar 2 pessoas por dia, mas não contei isso para ninguém. E esse é o problema. Quando você não conta para ninguém, o compromisso é seu. Exato. E aí que acontece? O que que ajudar? Pensei, eu vou dar a cesta básica. Tô quebrado, imagina, 2 pessoas por dia, 60 por mês, como é que eu vou fazer isso? Não é isso não. Aí eu olhei meu LinkedIn e falei, cara, você mexe com RH, você conhece um monte de empresa, você foi diretor da Associação Brasileira de Recursos Humanos, então você tem acesso. Pronto, falei, beleza. Aí eu ligava, via lá uma vaga assim, tem uma vaga de gerente comercial numa empresa. E eu via que tinha alguém, não procurando nem procurando emprego, mas alguém que eu nem conhecia que podia assumir esse cargo. Eu ligava para um lado, ligava para o outro, tem uma vaga lá. Mas você é headhunter? Você é o quê? Você tá... Tá, e ligava para a empresa, mas você quer fechar um contrato com a gente? Eu falei, não quero nada, não, só quero juntar as pontas. Bom, só que você faz uma continha em mais de 10 anos fazendo isso, o número de pessoas que se recolocaram, né? Aqui em Ribeirão Preto, depois que eu voltei para cá, o ano passado eu tive uma coisa que foi muito engraçada, né? Um tal de Sérgio me ligou. Quem é esse tal de Sérgio? Diretor da Thomas Case, né? E aí ele é para quem não sabe, é uma big numa empresa aí de contratação de executivos. Ele tinha mais de 20 anos de casa lá, um cara super top. Tentei falar com esse cara várias vezes, né? E nunca consegui. Ele veio a mim. Uma pessoa aqui de Ribeirão, não vou citar nomes e tudo mais, mas uma pessoa aqui de Ribeirão falou para ele que ele precisava me conhecer. E ele me ligou. Falou, eu queria te conhecer porque a pessoa falou de você, que você, inclusive você conseguiu a recolocação. Eu falei, como é que é? Eu não sei quem é essa pessoa. É uma mulher, não vou falar o nome, não. Não, ela falou de você, falou que você ligou para o presidente da empresa dela, que é uma empresa grande também. Eu falei, eu não conheço o presidente da empresa dela. Ele, então vamos tomar um café, vai. Aí sentou comigo para tomar um café depois. E eu confirmei, falei, cara, eu não sei quem é essa moça. Eu não sei quem é esse presidente, não sei nem quem é essa empresa, só sei de longe, né? Seu nome da empresa e tudo mais, né? E aqui que eu percebi. Você, para fazer network, para você ajudar as pessoas como um todo, você não precisa nem fazer uma coisa direta, mas você pode criar movimentos. Quando você começa a criar movimentos ou redes, contatos de pessoas, fazer eventos e tudo mais, você propicia ambientes saudáveis, porque as pessoas se ajudem mutuamente. E quando a Andrea falou que lá no grupo Network Estruturado as pessoas aprenderam, é que eu fiquei dando ferro em todo mundo. Faz 1 ano que eu gravo vídeo lá, agora eu melhorei, né? Gente, eu gravava vídeo Se assim, profissionalizou, né? sei, mais ou menos, sei lá, vamos ver se dá certo. Eu virava nos vídeos e falava assim, vocês deixam de ser burros, vocês vão nos eventos dos outros, vai no evento de quem vocês conhecem. Mesmo que você não se interesse pelo assunto, não tem nada a ver com você, mas vai, porque quando você mostra força, você mostra poder. Quando você está junto, então imagina o seguinte, você vai fazer uma palestra sua agora. Eu vou lá, o Geraldo coloca 200 pessoas lá. Quem tem poder, você ou eu? É isso aí. E aí você aprende a fazer isso, aí a galera que está no grupo entendeu o jogo e aí vai. Aí nós passamos uma vergonha também, viu? Eu não vou falar o parceiro também, não, que é uma amiga minha também, que é uma grande instituição aí de ensino e tal, e ela arrumou um raio de uma palestra lá e pediu para que eu convidasse algumas pessoas para ir, né? Beleza. Só que não tinha ninguém do nosso grupo. Sabe o que aconteceu? Foi uma pessoa só do grupo, de 900 pessoas, uma só. E aí eu fiquei pé da vida. Eu entrei no grupo, né? O grupo é fechado. Entrei no grupo e falei, gente, por que vocês não foram na palestra, uma big numa palestra? Aí um me respondeu no particular. Ô, Jota, você não falou que é pra gente não ir na palestra dos outros? Qual é esse sentido pra vocês entenderem, tá? Eu morava perto de um grande hipermercado aqui, só que eu comprava do mercadinho de bairro. Por quê? Porque eu preciso fazer com que o mercadinho de bairro seja forte. O hipermercado não depende de mim. Quando nós estamos num grupo de empresários, nós precisamos nos valorizar. O que significa isso? A pessoa vai fazer um evento, eu vou no evento dela mesmo que eu não tenha nada a ver com isso para fortalecê-la. Ao mesmo tempo, eu vou comprar só produtos dela. Geraldo, mas você está sendo bairrista. Ótimo, se o termo é esse, eu estou sendo bairrista. Então, eu só compro produtos de quem está no nosso grupo. Eu só vou em palestra no nosso grupo. Aí tem esse detalhe. Um monte de gente fica me enchendo. Publica meu evento no seu grupo. Peraí, aí eu olho lá para ver se essa pessoa, em 1 ano, foi em algum evento do nosso pessoal. Não foi? Eu falei, não, mas isso é muito arrogante, dane-se. O grupo é meu, eu vou lá e... é outra coisa. As pessoas precisam assumir que elas lideram o processo. E eu não fazia isso antes, eu ficava amenizando antes do grupo. Eu ficava, não, vamos lá, vai dar certo. Não, agora é o seguinte, minha amiga, a regra é o seguinte, você vai ajudar no evento da Andrea, você vai compartilhar o podcast hoje dela, você não vai, você tá fora, eu tiro do grupo, acabou. Você pode colocar a minha... mas o que precisa fazer para você divulgar? É porque quando a gente divulga no grupo, o povo vai mesmo, isso é legal. E vai mesmo. Dá volume, é bacana. Eu falei, é simples, participe dos eventos dos outros.
Ah, mas eu vou escolher um evento. Não tem que escolher esse cabeçudo. Não precisa olhar nem o tema. Só vai lá e pronto. Eu tenho certeza que cada vez que você chega num lugar e tá o nosso pessoal, alguma coisa vai acontecer na sua vida de positivo, viu? Não é negativo, não. E isso é muito, muito importante mesmo, Geraldo, porque assim, quando as pessoas dentro do grupo, quando você começa a participar e a gente faz esse movimento, o mais importante é as pessoas se conhecerem, saber quem é o Geraldo. É mesmo. Estão E perdendo tempo. É tudo. então, e estar lá dentro e fazer esse movimento, participar, estar junto, é lógico que nem sempre a gente consegue É. estar em Sim, todos, sim. porém, esse movimento de estar participando, de estar comentando, de estar curtindo, é muito bom. E tem aí uma novidade no grupo que a gente vai viajar, gente. Eu não sei. Assim, Eu não sabia que ela ia falar disso, não, mas tá tudo bem. porque o que que acontece? As coisas boas Eita, vou até mexer, arrumar a caseira aqui, a que é bom. gente compartilha. Então, esse é um movimento que está nascendo dentro do grupo É legal. e tá super legal. O Daniel fala assim: pare de me enlouquecer, porque cada vez que eu vejo, eu falo assim, eu mando para ele, ó, e esse aqui? Calma, Calma, que eu tô calma. saindo de viagem. Deixa eu explicar para vocês. Nós estamos hoje com exatos 971 membros, tá? E ali eu tenho representatividade muito pesada. Eu tenho público A, B e C lá dentro, de executivos, eu tenho de empresas, bom, enfim, eu tenho de tudo lá e tudo mais. Mas tem um detalhe: todo mundo gosta de viajar, todo mundo gosta de passear e tudo mais. Tem gente que vai para a Europa 5 vezes por ano, eu vou para Jurucê, Cravimos e Sertãozinho 5 vezes por ano, tá tudo certo. Então não importa o nível. E eu tenho uma grande amiga que é a Natália. A Natália tem uma empresa que chama Grifos. Natália, você tá devendo merchan pra coisa aqui, pra André, viu? Não se esqueça disso. E aí eu tava participando do evento esse final de semana agora, no sexta, sábado e domingo, de inteligência, como é que é? Inteligência emocional, né? Deu o Foi que falar. sensacional. Pois Eu é. gravei um podcast com a organizadora. Foram 20 mil pessoas no Brasil inteiro e aí transmitido para 40 cidades. Foi legal. Aqui em Ribeirão foi muito bacana também. Enfim, mas no meio do processo, porque te força a pensar mais e tudo mais, eu falei, cara, quer saber? Eu vou criar um grupo de viagens, né? Mas não é um grupo para passear só, é para passear também. Mas, gente, o povo que está aqui vai nos eventos, conversa com a gente se gosta, a gente conhece. Isso é legal, porque a gente conhece as famílias inteiras, É não verdade. é só uma relação profissional. Então, por exemplo, o Daniel, marido da Andréia, conheci o Daniel através da Andréia e tal. Estamos próximos. E aí conhece a Denise, que é minha namorada, e conhece outro. Então, as famílias se juntam para objetivos comuns, coisas bem bacanas assim, tá? Então, o que acontece? Eu fui lá e, mais uma vez, o tal do link do grupo do WhatsApp, né? Fui lá, gente, vamos criar. Eu mandei para a Nath, assim, a Natália, né, da agência. Eu falei, Natália, eu vou criar um grupo agora, atacado, né? Eu vou criar um grupo agora, que aí nós vamos fazer viagem, pode ser de negócio, pode ser o quê. Ela, opa, é mesmo. Porque a Natália já morou na Europa, já trabalhou com tudo, conhece tudo quanto é lugar e tal, e consegue preços muito legais também. Sim. Claro, nós estamos com 971 membros, vou te falar, se você não entrou ainda, e mais uma vez, em menos de 15 minutos nós já éramos em 140 pessoas que viajam Exato. nesse grupo. Se você quiser entrar, pergunta depois lá para a Andréia lá, que ela passa o link para você também. Mas lembra que tem regra o grupo, tá? Qual que é a regra? Vocês têm que participar dos eventos de todo mundo. Se você não participar, você está fora de tudo. Nós não estamos afim do seu dinheiro. Nós queremos você. Aí a consequência é dinheiro também, é lucro e tudo mais. Então é muito bacana. A Nath está preparando alguns pacotes aí, está captando, porque ela trabalha com todas as operadoras e tudo mais, né? Então, e conhece profundamente, porque a gente está querendo fazer eventos corporativos. Tipo assim, vamos para a Disney em 100 pessoas, só que nós não vamos na Disney só para passear, vamos passear também, mas nós vamos ter uma imersão aí de gestão de pessoas, de gestão de negócios também, enfim. Vamos ter um negócio, vamos para a China, a mesma coisa. Vamos. Então, assim, nós estamos preparando essa estrutura, mas no dia a dia ela está toda hora postando alguma coisa assim, né? Semana passada, agora, segunda-feira, se não me engano, ela postou um negócio para Gramado, aí daqui a pouco é Porto Seguro, daqui a pouco é Itália, daqui a pouco... Eu tô ficando doido. Diversificação, né? Diversificação. Tipo, Geraldo, vai ter um cruzeiro que eu tô com 50% de desconto. Como é que é? Só que sai semana que vem. Eu falei, rico ainda não, calma, filho. Mas você que tem um pouquinho mais de condição de autonomia, de tempo, tem muita coisa legal. Tem mesmo. Mas é isso. Então, e Geraldo, assim, a gente passa por várias etapas. Eu falo que a transição, ela vem muito com bastante desafios, né? A gente sabe disso. E aí, junto com esses desafios, a gente também tem grandes oportunidades. Eu queria que você colocasse aqui
Porque eu vejo assim, e conhecendo você, agora esse bate-papo, é bom que vocês vejam a trajetória, né, que tudo acontece. O Geraldo fazia um trabalho de conexão, e esse trabalho ele não tinha a menor intenção em nada, era só conectar as pessoas, dando oportunidades tanto para um lado como para o outro, e toda essa consequência é que trouxe o grupo ser tão grande e acontecer de forma assim tão interativa. Porque ele posta algo lá, o grupo é fechado, tá, gente? Tem as regras. É chato pra Mas, caramba. mas aí o que que acontece? Quando posta, aí vem aqueles emojis, sabe? De reação, e é muito bacana ver isso. A E- participação no engajamento da galera. Pois é. Né? Então eu falo que a vida é consequência, né? A vida devolve aquilo que você dá sem intenção, né? E trazendo aí essa responsabilidade de quem é e qual a sua essência. E aí, Geraldo, qual o grande aprendizado, assim, que você pode passar para a gente em relação a, a essas transições que ocorreram? Porque o Geraldo teve aí a participação, né, aqui em Ribeirão Preto, na parte de fazer os eventos para a Sim. prefeitura, né? Então, assim, o que você traz, assim, Geraldo, que você diga assim, olha, Andréa, isso aqui foi algo relevante para eu chegar hoje onde eu estou. Muito bem. Teve um momento no grupo, né, no meio do ano passado, que eu coloquei assim, gente, vamos postar fotos da nossa família. Né? Foi legal isso. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Tem muita gente ali no grupo que não tem Instagram, que não tem Face, não expõe a família nunca, zero, 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 e aquela enxurrada de fotos colocando a família. Tem um grande empresário aqui da nossa região que ele me mandou um áudio assim, Geraldo, eu não sei o que aconteceu, mas minha esposa quer participar do grupo, você deixa? Eu falei, como assim? Mas ela não é empresária, não é nada, né? Assim, nesse sentido, né? Ela é só rica. Só. Tá bom, deve ter umas 1000 propriedades e tudo mais. Eu falei, mas como assim? Ela não participa de nada, ela não vai em evento nenhum, ela é muito caseira e não tá afim de se expor. Aí ele virou e falou assim para mim, Geraldo, a questão é que ela tá vendo ali que é uma construção de família ali dentro, né? Então, quando essas pessoas postaram as fotos das famílias e começaram a interagir, as pessoas se conectaram, é isso que eu chamo de conexão de alma, né? E aí, quando você faz isso, você tem uma perpetuidade da relação. Quando você tem um negócio, é uma coisa comercial. E tá tudo certo, você tem que comprar, vender e fazer tudo mais. Mas quando você passa a ser uma referência para as outras pessoas de qualquer coisa, é fantástico. Então, assim, eu vejo isso muito relevante, né? E aí, André, eu quero trazer um dado que não é muito legal, não gostaria de estar falando sobre isso. As pessoas, os executivos, os empresários, muitos deles estão numa fase de tristeza, chegar na depressão, né? É, E aí eu chamo de rede de apoio, né? Que as pessoas falam. Você que é empresário e você que assumiu um cargo executivo, aí você sabe do que eu estou falando, que quanto mais você sobe na hierarquia ou quanto mais dinheiro você tem, menos pessoas confiáveis você tem perto de você. O mundo inteiro não é confiável, não é isso. O mundo inteiro não tem que saber das suas tristezas. Tem uma frase que eu gosto muito, André, que fala assim, que nem uma lágrima vence uma manhã. Então você pode ter uma noite pesada, mas amanhã é de sorriso. E quando você tem um grupo de executivos que já passaram por isso e já sabem como é que funciona, todos vão te acolher. Não estou falando acolher de te dar um ombro, não, não, nós estamos falando de negócios também. sim, O sim. cara vai te ajudar de alguma forma. Então, esse é um processo muito importante. Como é que a gente faz isso? A gente tem que juntar essas pessoas, manter essas pessoas unidas, que não é simples, você precisa juntar o povo, não tem como. E ter uma sequência. Para isso que a gente precisa de método. Né? Então, o que é método? Método é uma sequência de ações. Para você ter uma sequência. Mas tem que ter um objetivo? Não, nenhum. Não tem problema. O que a gente quer? Sendo muito claro, tá? Com vocês. Para você participar do network estruturado, você precisa ajudar as outras pessoas. Então, você precisa acordar de manhã, literalmente pensando o seguinte: que empresa eu vou ajudar? E não precisa ser uma empresa que está passando por dificuldades. De repente, você tem uma bela empresa que ganha muito dinheiro, que tem uma margem muito grande e está tudo certo. Que tal ajudá-la a dobrar o faturamento? Exato. Eu te garanto que a pessoa nunca mais vai esquecer de você. Lembra do negócio do LinkedIn? Imagina você receber um telefonema meu, né, lá atrás, e aí eu falando assim para você, ó,
tem uma vaga em tal empresa que você vai ganhar mais do que você ganha hoje. Mas quem é você? Ué, não interessa, eu sou o Geraldo, mas tá tudo bem. E você consegue um emprego, você melhora a sua vida, você nunca mais vai esquecer de mim. Isso é consequência, gente. Então, é consequência. Aí deixa eu contar uma coisa para vocês. Por que chama estruturado? Porque o ser humano é ingrato por natureza, você sabia disso? Infelizmente, essas pessoas, só para vocês entenderem, tá? Mais de 1.000 pessoas em 10 anos foram recolocadas por essa conversa minha de 2 pessoas por dia e tal. Você acha que todo mundo veio agradecer? Você acha que todo mundo... Tem gente que eu ligo que não me dá nem bola que aconteceu. Eu não vou dar os nomes. Eu queria qualquer dia ter 2 programas, um de fofoca para eu contar os bastidores e o outro dos ingratos. Aí ia ser... Eu também já fui ingrato com alguém, pode ter sido, todo mundo já foi. O que o network estruturado está nos propiciando? A gente está trazendo isso à luz, André. Quem é ingrato fora? Quem não sabe ser grato, que é diferente. O ingrato é questão de caráter. O que não sabe ser grato é que ele não sabe a ação que ele tem que fazer para provar a gratidão. Porque nós temos que separar as histórias. Gratidão é por um único fato. A pessoa te fez algo, você é grato a ela. Ela não precisa renovar esse ato. Agora, o networking é um ato concreto, contínuo. É uma sequência que você faz. E o maior doador é a pessoa que quer ser o networker. Sim. Então, essa pessoa precisa fazer isso. Então, o que a gente traz para o grupo? É a ideia que você precisa necessariamente ajudar as pessoas e ser grato. Ser grato concretamente. Dizem, eu ouvi isso ontem na palestra do Rafa Garcia, que é um grande especialista em vendas, ele fala assim, ó, carinho de adulto é Pix na conta. Entenderam o que eu quero dizer? E aí eu acho bom falar isso também. Ô, gente, para de pedir desconto para os teus amigos. Para de querer que o trabalho que ele faça de graça para você. Porque isso quebra o caixa das pessoas. Eu já estou dando um recado aí para eu sei que muita gente do Network Estruturado vai ouvir isso. Se você começar a pedir desconto para quem é do grupo, eu vou te tirar do grupo, tá? Você vai perder. Por quê? Senão o que acontece? Vira um negócio de liquidação. E nenhuma empresa, quando está em liquidação o tempo inteiro, liquidação, o próprio nome diz, é para liquidar, é para acabar, não é para evoluir, não é para prosperar. Então, não faça isso. Você quer que eu te ajude a fazer a mudança da sua casa? Eu não trabalho com isso, mas eu posso lá carregar uns móveis, alguma coisa assim e tudo mais. Mas não me peça para te dar uma mentoria gratuita de estratégia de carreira, que eu sou especialista nisso, estudei 20 anos. Não me peça para falar sobre inteligência emocional, que eu sou especialista há 30 anos com isso. Inovação, fui mentor de várias startups. Eu não vou te dar isso de graça. Esqueça. Isso não é network, isso é abuso. Entenderam? Tanto comigo como com vocês. Se eu te pedir isso um dia, você fala, não. O seu ganha-pão é seu, então eu tenho que lhe pagar para ele. Eu posso não ter condições disso. André, aí que eu cheguei a uma conclusão no que eu sou bom em 2 coisas. Primeiro, conectar as pessoas, sair de perto. Deixa as pessoas andarem. E o segundo momento é ter o direito de não saber mais nada na minha vida. Eu não preciso ter mais conhecimento. Isso é muito legal, porque é uma libertação tremenda. Eu tenho 971 pessoas que entendem muito mais do que eu de qualquer assunto. Você quer médico? Tem uns 10 lá. Você quer o cara estratégico, quer financeiro? Está todo mundo lá. Está todo mundo. Então, eu não preciso gerar opiniões minhas. Eu conecto as pessoas. Aí eu dou golpe, né? Porque eu faço palestras, aí eu sou intermediário. O povo acha que eu entendo agora. Eu não sei nem do assunto que está se tratando. Legal. Dá ao especialista o que ele entende. E aí, o que é o nosso papel? É exatamente dar luz, dar holofote para essas pessoas, né? Então, assim, você está dando holofote para as pessoas que estão perto de você? Se você não está fazendo isso, você está errado, tá? Então, não adianta você comprar do grande hipermercado. Você pode comprar também, mas e o mercadinho de bairro? Esse mercadinho de bairro pode ter 7.000 funcionários, não tem problema. Mas faça isso. Crie grupos fechados, que vocês trabalhem juntos, para que você tenha uma economia circular ali dentro. O dinheiro tem que girar ali, não pode sair dali. É bem isso. E é por isso. É por isso. Ele nem sabe, eu ainda nem falei para ele. Ixi. Mas o Geraldo, uma vez, num evento, ele falou assim, por que você não cria o seu grupo? Você lembra disso? Claro que eu lembro. E ele, né, eu sempre pego a ideia, lógico, vocês têm que... Ela olha pra minha cara assim, quê? Quê? Foi bem assim, gente. Isso porque ela passou pelo Jorge Moura, que é um grande especialista de gente, Exatamente. fantástico, eu sou fã dele. Passou comigo, não vai criar por quê? Ele também fala isso, não fala? Fala. Então, pronto, tem dois doidos falando pra você a mesma coisa. E assim, quando a pessoa vem me falar algo, cria aquela semente. Ele jogou a semente ali, o Jorge já tinha falado também. O Jorge regou, cultivou, pôs tudo lá. É fantástico. Eu sou fã do Jorge. Eu também. Então... E aí,
Tem um detalhe, viu, gente? Ó, deixa eu explicar o que eu preciso. Eu vi isso no podcast ontem, de uma outra pessoa falando assim, né? Eu sou fã dos meus amigos. Se não for fã do cara, da pessoa, eu saio. Exato. É melhor isso. Então, eu sou fã de todos os meus amigos. É. Simplesmente assim. Tem uns chatos também, viu? Tem também. Eu sou um. E assim, quando a gente pega essa ideia, né, a gente vê de quem está vindo, isso é muito importante também, porque a gente mira na pessoa que também realiza, Que legal. também cresce. E aí o Geraldo me falou isso ficou no meu íntimo. E eu tenho um café com duas amigas, a Maricia e a Maibi, que você conhece, Sim. né? E aí o nosso café é para falar de tudo, menos de negócio, né? E Eu tenho uma dó dos maridos, gente. Se vocês soubessem, eu vou falar uma coisa pra você. Ela vai fazer uma palestra sobre divã dos maridos, mas tá tudo bem. E nesse café, né, a gente fala sobre Deus, sobre família, sobre desafios, e a consequência é a parte empresarial. E aí um dia elas falaram para mim assim, aí foi a terceira vez. Por que você não cria um grupo? Intimaram, tá certo. Isso que você faz aqui com a gente, se você trouxer mais gente. E eu fiquei, caramba, fui até conversar com o Jorge. Falei, Jorge, mas como assim, né? Assim, se eu não der conta, vai dar. Já disse isso também. Bom, nasceu o grupo, Ó, que legal. que é Conectadas pela Fé. Opa, peraí, como é que é? Fala de novo aí. Conectados pela fé. Pela Gostei Fé, disso, hein? Conectadas pela Fé. Porque é um grupo, Ah. Geraldo. A gente Tô começou. sabendo junto com vocês do nome, viu? Eu não sabia. É exatamente isso. Veio agora, né? Conectadas. Eu deixei para contar isso Tudo agora. bem isso. Tô até emocionado. Bom, Exato. deixa pra lá, fala. Mas já. Vira a câmera pra lá. Mostra a Sandra aí agora, por favor. Ah, já tá lá. Tô vendo aqui. Vai, fala. E já veio alguns amigos assim do network falar, mas como assim? Você criou o grupo só para mulheres? Ai, não acredito que você fez isso com a gente. Gente, calma, calma. Cria pro chato, É. Fala assim. Grupo pra homem não é pra chato mesmo. Porque esse grupo, ele veio com o intuito de a gente falar primeiramente de Deus. Sim. Que é, né, então, eu falo sempre que o que é bom a gente compartilha, o que dá certo a gente compartilha. E essa conexão Que bacana. é muito forte, né? Eu falo que o meu dia começa após uma conversa com Deus. E a gente faz isso, né? A gente trouxe essa ideia. Então a gente começou em 3, em um café. Marici, Maibi. E eu. Gente, que trio, gente do céu. Olha, e elas falam, hein? É 5 horas, não precisa de mais ninguém. Fala mesmo. São A maravilhosas. gente marca assim 2 horas, quando olha, já deu 4 horas, né? E aí, no segundo encontro, a gente tinha 13 mulheres. Olha que legal, que bacana. Ih, já vi essa conversa aí, daqui a pouco. Aliás, café tinha aqui com a 6 gente. mulheres. E agora teve um terceiro encontro, quer dizer, o segundo encontro do grupão, que tinha 13 mulheres. Que A gente legal, está que indo bacana. para o terceiro encontro. E eu falo sempre para elas o seguinte, Geraldo, isso que você falou. Gente, o nosso intuito aqui é a gente ter a certeza de que o objetivo do grupo é colocar ordem, né, para poder a gente saber aonde a gente vai Que legal. e o É caminho que a importante gente vai seguir. Sim, sim. Então, assim, as pessoas que estão ali, elas estão em um momento de vida e a mulher, gente, puxar a sardinha pra gente, porque, ó, a gente cozinha, a gente limpa, a gente dá conta de marido, do filho, da casa e trabalha também. E vem vários desafios. Vou deixar um recado. Quem nunca foi tomar um banho e durante aquele banho no chuveiro chorou? Quem Eita, nunca? Quem eita, nunca? mas isso não é só mulher, homem também, né? Homem também, ó. Peraí que agora mudou o Revelação, podcast, ó. agora é debate. Vamos lá, homem versus mulheres ou homem mais mulheres, aí sim. Então, Geraldo, eu queria deixar esse recado aqui em primeira mão para você, Que legal, conectadas pela fé. pela fé. E como funciona? Vocês se reúnem, tem um grupo já no WhatsApp? Como Tem que um é? grupo no WhatsApp, a gente se reúne quinzenalmente, Que legal, tá? E a gente fala sobre tudo que legal. e a consequência. E assim, é tão bacana, porque quando eu fui começar o grupo, falei, gente, fiz como você, gente, ó, tô começando, vamos ver o que que vai acontecer. E ao final, tinha uma das participantes que ela estava numa transição e eu não sabia. Tá, transição de carreiras. Tá. De empresa, na verdade. E eu falei, sabe aquela coisa, você fala algo que de repente você falou, é o normal, eu recebi de uma forma que criou um impacto muito grande.
E aí, depois de uma fala, ela falou assim, ela contou pra gente, revelou pra gente que ela estava nessa dúvida, que ela já vinha enrolando há 15 dias para tomar essa decisão, e que eu falei algo que eu não sei mais o que foi, que ela decidiu ali no café que ela iria Que legal, mudar. caiu a ficha dela. Caiu a ficha dela. Peraí, vamos lá, gente. Cair ficha é da nossa época que tinha orelhão e tal. Vamos falar outra coisa, porque eu falei isso pra minha filha outro dia, a Maria Clara, falou, caiu a ficha. O quê? Que? Como assim Que caiu ficha? troça aí, seus velhos, tá vendo? Assim, não é velho, viu, gente? É acúmulo de É, juventude. de experiência. Deixa eu falar uma coisa pra você, já que eu tô interrompendo você mesmo. Já que você está dizendo que eu, Jorge, Companhia Limitada, eu estava pensando aqui uma coisa que eu estava pensando fazer aqui para gente, para o Grupo Network Estruturado. Eu acho que é mais a cara de vocês, do Conectadas pela Fé. Eu conversando com o Fernando aqui da Agência Avocado, a gente faz, os nossos podcasts são aqui no Estúdio A, né? E eles têm que deixar mais bonito depois, eles arrumam lá a tela, tudo mais. Eu vou chamar você para ver que eu estou apontando para... Deixa pra lá. Ó, nós tínhamos pensado em fazer um podcast ao vivo com plateia. Que legal. É bem assim. Joga aqui, nós estamos aqui no podcast. Para quem não sabe, aqui a Avocado hoje está com um local aqui, o estúdio completo, com 800 metros quadrados. Na parte de baixo, no primeiro piso, tem um lugar para mais ou menos 100 e poucas pessoas para evento e para gravação de vários comerciais, um monte de coisa também, podcast e tudo mais. Pensa assim, Andréia, tenta projetar isso, olhar, você fazendo esse mesmo podcast com as portas abertas, com um grupo de 100 mulheres aqui, e vocês vão debatendo e as mulheres vão entrando, sabe? Na cadeira que eu tô, fica 2, 3 minutos falando uma coisa, de repente sai um insight, tal. Acho que tem muito a ver com a cara de vocês que eu conectando. Gostou, né? Gostei, a cara dela tá até brilhando, olha. gente, Ali, lá, olha lá. Não dá para virar a câmera para ver a sua cara? É que nós estamos aqui no estúdio, claro que tem o pessoal que está gravando. A gente não faz sozinho, né? Porque tem um monte de câmera, tem um monte de coisa aqui e tudo mais. Ela também deu um sorriso. Isso é legal! Já Então, comprou a ideia. já comprou a ideia, vai dar serviço para vocês, viu? Vai dar maior trabalho. Então, ali aí, problema de vocês. E ela tá assim, pensa, André, assim, vocês com as mulheres, pode ser gravado, pode ser ao vivo, com um grupo mesmo. Em vez de fazer reunião num café, faz aqui. Faz o podcast de vocês aqui junto. Olha que legal. Maravilhoso. E aí, quem quiser, senta na mesa, volta, vai, conversa, tudo mais. Tá aí, tá lançado. Ai, adorei a ideia. Tá vendo que eu tava com preguiça de fazer? Joguei pra outra. Gente, vai ser tão legal, porque o Geraldo, em uma dessa conversa que nasceu essa ideia de criar esse grupo, o Geraldo falou exatamente isso, né? Sobre a força de a gente juntar, né? De a gente criar esse movimento, e isso ele faz muito bem nos eventos. Aliás, vou deixar aqui um alerta para vocês. Um alerta é ótimo. Um alerta, né? Atenção, vai ter somzinho, sim. Atenção! Porque nesse evento que ele falou do Hyperion Shop, eu dei muita risada e fui falar com ele, porque o pessoal chegou para mim assim, quem é Geraldo? Quem é Geraldo é ótimo. O evento é dele. Aí eu falei assim, agora vai lá, ó. Agora vai lá falar, porque a pessoa tá achando que o evento é teu, né? É que tava mal farofeiro. Esse evento, pra vocês terem uma ideia, é da Gatua, né, e da Visão Agro, que chama, como é que chama? Vision Summit, né? Isso. Que teve do agro e depois teve um segundo evento também da Indústria do Amanhã, que tá lá o Marral, tá o Bruno, tá o Carlos também, o pessoal, são fantásticos, extremamente generosos. Trabalho incrível. É fantástico, que é outra característica nossa também, de todos que estão envolvidos com a gente, é a generosidade, sabe? Sim. Então, assim, eu falei pro Carlos, Carlos, tá achando que o meu evento é seu também, tá tudo certo. Eu falei, como é meu? Se você é doido, tá brincando assim, né? Então, é muito isso, André. O André, tem uma coisa que eu acho que é bacana a gente falar pro pessoal aí, né? É essa história de criar novos grupos, né? Porque as pessoas, pô, Geraldo, mas tá saindo grupo do seu grupo. Exatamente. Eu lembro que isso há muitos anos, mais de 20 anos, eu participava de um grupo de oração, aí tem a ver com a igreja mesmo, da Renovação Carismática, e tinha uma pessoa muito tímida que fazia parte dos servos. Servos, para quem não sabe, são os líderes, né, que estão lá rezando pelas pessoas, ajudando. O meu grupo tinha umas 500 pessoas toda semana, tudo mais. E essa pessoa muito quieta. Ela mudou para uma outra cidade, que eu não vou lembrar o nome agora, mas uma cidade lá do sul, né? De repente a gente teve notícias. Aqui ela não abria a boca, ela sempre estava presente nos grupos e em tudo mais, tal, sempre ajudando as pessoas, fazendo tal, mas não abria a boca, tal.
para essa cidade que ela mudou do Sul, ela abriu mais de 5 grupos. Olha, Então, enquanto a gente mexia aqui com 500 pessoas mais ou menos, que já era um número razoável aí, um número bom, vai, ela chegava a mexer com mais de 15 mil pessoas em menos de um ano. gente. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, as pessoas que andam com a gente podem ser melhor que a gente. E Deixa eu prospera. falar mais bonito, vai. As pessoas que... Vai, atenção, para ali esse corte. As pessoas que estão conosco são melhores que conosco. E lá, escola, de novo. As pessoas que estão conosco normalmente são muito melhores que a gente. Simplesmente assim. Isso é importante a gente saber. Então, essa pessoa que abriu, saiu de 500 com os caras que conheciam, que já rezava, fazia, ela conseguiu chegar a 10, 15 mil. Imagina hoje, deve estar com milhares de pessoas e tudo mais. Então, é importante que saiam grupos nichados no nosso grupo Network Estruturado. E tá tudo certo. No caso da Andréia, saiu do Network Estruturado, saiu da Moura Academy, lá do Jorge Isso, Moura, saiu de todo o isso. processo. Mas uma coisa para chamar muita atenção, André. Em quantos eventos do Jorge e dos meus você foi? Em quantas coisas verdade. você nos ajudou? Em quantas coisas você... O meu primeiro podcast, que foi lá na vinícola do Luiz Biagi, quem estava com a gente? A Andréia. É. Vibrando, ajudando. De repente, a Andréia estava na produção também, tinha que pôr um livro aqui, pegar a câmera e tal. Cara, então isso é a vivência. É. Você tem noção de quantos eventos você esteve junto comigo, com o Jorge, em momentos juntos, separados e tudo mais? Gente, assim, ó, Em um ano. Vamos só falar de um ano. não tenho, não. Isso aí eu não tenho. Garanto que passou de 30 brincando. Mas Assim de assim, cara. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Quando eu falei lá no meio da entrevista aí que as pessoas primeiro precisam participar, não é um pedágio que se cobra, mas é para você pegar o jeitão. sim, E trazer o seu jeitão também, porque a gente aprende mais com as pessoas, porque elas vão, sabe, no dia a dia vai colocando, não é, tem a tal da pirâmide da aprendizagem, que eu não lembro nem quem que fez esse troço, mas é assim, quando você ouve alguém falar, você absorve 10% do que a pessoa falou. E aí, do outro lado da pirâmide, quando você ensina as pessoas e quando você participa das coisas, você aprende 90%. Então, na verdade, a Andréia é fruto não do Geraldo e do Jorge. A Andréia é fruto dos pais dela, a Andréia é fruto da convivência da família, das cidades que ela morou, o que ela fez, isso tudo. Então, ela vivenciou. Então, o segredo de tudo isso é vivenciar. O que a gente faz no Network Estruturado e nos outros grupos, e agora no Conectadas pela Fé? Nós unimos as pessoas e criamos metodologia. Sabe o que é a metodologia? Simplesmente a gente junta a gente. E aí a gente vai se ajudando, vai se organizando, vai fazendo evento, vai fazendo filmagem, vai fazendo uma série de coisas. Quando eu falei para o André, faz seu podcast, o que você respondeu? oxi, Tá vendo? É o nome do podcast, virou hoje o nome do podcast. Ela não quero. O hoje foi não, tá? O hoje foi não, só que o hoje foi um não tão poderoso que virou um podcast, que agora virou Conectadas pela Fé e virou tudo isso. Então, a persistência, a consistência das informações e o bem-querer das pessoas, isso faz a diferença, né? Então, se você quiser hoje criar, e eu estou falando na câmera aqui, se você quiser hoje criar um grupo para nichos de mercado que não seja para vender, que seja para conectar e ajudar pessoas e fazer realmente coisa. Isso no final dá consequência de lucro, tá tudo certo, mas é uma consequência. Pode procurar a gente, procura a André, me procura a mim. A André ficou chique, ela virou conselheira lá do grupo do Jorge também, depois, estava à frente. Ela falou não primeiro, depois ela foi lá e conduziu o processo. Tá? verdade. Então, você pode procurar a gente. Geraldo, mas você faria isso pela gente? Quanto custa? Nada, filho. É quanto mais grupo tiver. O sonho nosso, uma vez eu comentei, falei assim, um dia nesses eventos grandes tem lá 30 estandes para vender, ter 30 amigos lá. Mas a gente tiver 30 grupos lá, é só da gente. Saudade. Só da gente. Então assim, e quem que é a gente? É o Geraldo, é o André? Não, todo mundo. E aí todo mundo tem o mesmo peso, a mesma medida. E quem se destaca no nosso meio? Quanto mais as pessoas se doam, mais ajudam as pessoas, elas são mais requisitadas. É simples assim. Exatamente. Nossa, vira a câmera, porque assim, eu fiquei bem emocionada com o que o Geraldo falou e fico muito feliz, né? Essa troca aqui que a gente tem nesse bate-papo, ele vem muito rico em relação a essa questão da gratidão. E o Geraldo uma vez colocou no grupo, e eu salvei essa frase e levo ela agora para a minha vida, que é: se você não der asas, se você não der asas a quem te ajudou a voar,
Sim. você não entendeu o que é a vida. Então, a gente Legal. realmente compartilha aquilo que dá certo. Fica aqui a dica do Network Estruturado. Quem quiser participar, me procura o Geraldo, que a gente vai estar aí direcionando vocês. E, Geraldo, a última mensagem A última é ótima. Vamos lá. desse bate-papo. Ah, eu tenho que falar? Claro, Credo, eu não gosto de falar. para finalizar. Tem que acabar, né? A Vamos lição aí acabar. tem pra minha cara. Né? Tem sim. Tem que acabar, vai embora e tudo mais. André, eu acho que não é nem palavra, mas é vivência, né? É a gente poder curtir a vida. A gente sabe que nós temos oscilações e tem aquele exame do coração que você faz que fica subindo e descendo, subindo e descendo. Quando a vida está reta, é que a gente já foi, né? E tudo mais. Mas vocês têm que lembrar o seguinte: um dia você está bem, o outro dia você não está, um dia você está rico, outro dia você está pobre, um dia você é tão pobre que só tem dinheiro, o outro dia você é tão rico que tem amigos. E o que a gente procura, na verdade, como diz aí, eu vou citar o meu amigo Rafael Garcia lá da parte de vendas, ele fala: eu procuro vendas, é ótimo, eu procuro amigos. E o resto vem por consequência. É importante, André, que a gente finalize esse podcast de alguma forma falando que a gente nunca pode esquecer da parte espiritual. Não. E aí eu não estou falando de religião. Tenha a que você quiser. Mas já é provado cientificamente que as pessoas que se conectam pela espiritualidade, qualquer uma que seja, ela desenvolve no seu organismo mecanismos que a tornam pessoas melhores que as outras, inclusive na parte física, mental também. Ela tem uma capacidade maior para fazer coisas que ela deseja. Então, assim, nós temos 95% das nossas preocupações que elas não se realizam. Só 5% dá merda, para ser bem claro com vocês. E por que eu estou falando merda? Vocês sabem qual que é a origem da palavra merda? Não. Ela vem de humildade. Mas sabe aquela humildade que você abaixa a cabeça? Não é isso que eu estou falando. Humildade tem um prefixo humus. Humus, para quem não sabe, é esterco. É merda. Então, qualquer semente que você planta na merda vira uma grande planta florida. E esse simplesmente é o podcast hoje que brotou. Brotou de uma umidade da Andrea. Ela é uma pessoa que conhece muitas coisas. Ela tem muita experiência, tem experiência em Ribeirão Preto, em várias outras cidades, circula com muitas pessoas importantes, pessoas de alto gabarito e tudo mais, mas ela sempre manteve a humildade no sentido do humus. Então, ela sempre quer sementes até sem saber que está pegando sementes. É por isso que vai florescendo as coisas, André. É simples assim. Você que ainda não entendeu o que significa a palavra humus, dá uma procurada aí na internet, nos livros e tudo mais, e se coloca à disposição para aprender, se coloca à disposição principalmente para realizar. Porque o humus, quando você coloca a semente nele, ele precisa florescer. Muitas pessoas, Andréia, não deixam florescer. Planta a semente, está tudo certo, e na hora de fazer não faz. Se você não tivesse criado seu podcast, você não estava aqui. Se você não tivesse criado o Conecta, daqui a pouco você vai estar com 500 mulheres no grupo, vai fazer um evento de 500 mulheres. Eu vou adorar, que eu vou lá só para o coffee break. Ai, que coisa. Você vai fazer o seu podcast com um monte de... Vai virar um programa de auditório daqui a pouco, e está tudo certo. Então, mas você aceitou a semente, você aceitou florescer as coisas. Gente, é simples? Nada é simples. Nada. Tudo complexo, tudo você vai ficar sem dormir, ansiedade vai lá em cima. Não, porque senão todo mundo acha que é lindo, né? Não é lindo. Não é. Fazer mais de 30 eventos, como eu fiz o ano passado, não é simples. Não é simples. 90% das pessoas que estão lá estão nos criticando. Sim. E tá tudo certo, porque os outros 10 são tão poderosos, mas tão poderosas que elas influenciam esses 90% das pessoas e fica tudo bem. E a coisa vai andando tudo mais. Bom, fica o convite para o Network Estruturado, tá? Não me telefona, quem conseguir meu telefone, já quero deixar esse recado. Você acha que eu mesmo fico atendendo seu telefone? Você acha que você é quem? Ótimo, ele Esse é o Geraldo. Não, que eu tô falando sério. Manda um WhatsApp, Sim. Eu recebo mais ou menos 100 mensagens por dia só do grupo. Nós somos em 971, então é normal. E assim, gente, tem paciência, a gente vai conversando, vai trocando ideias. Mas quem eu atendo primeiro? Quem participa das coisas. Eu tenho minha listinha de quem está indo nos eventos. Você acha que eu vou atender você que nunca aparece? Claro que não. E é legal, Geraldo, mas você está sendo muito arrogante. Eu não estou sendo muito arrogante. Eu só estou juntando aquele meu mercadinho do bairro que eu falei. Você é a multinacional, você é o grande hipermercado. Isso não me interessa. Quero aquele mercadinho que junta com mais um mercadinho, e a gente pode ser 100 mercadinhos aí fazendo mais diferença do que os grandes. É isso. É a lei da reciprocidade, né, Geraldo? Sim, senhora. Bom, gente,
ficamos por aqui. A gente ficaria horas. Mentira, porque ele me deu um tempo para É, terminar. porque eu tenho coisa a fazer. Mas eu deixo aqui o meu agradecimento, Geraldo, Eu por que você agradeço. estar aqui junto conosco, compartilhando, né, dividindo. Eu falo que quando a gente divide conhecimento, a gente aprende muito. E aí, para você que curtiu, compartilha, se inscreve no canal, porque a gente está aqui no Host Podcast. Um beijão aí para vocês.